O quinto livro de Moisés, chamado Deuteronômio. Introdução. Autoria. O próprio livro atesta que, em sua maior parte, Moisés foi seu autor, escrevendo de próprio punho, ou ditando partes a seu amanuense, ou secretário, conforme o costume em sua época e cultura. Deuteronômio capítulo 1, versículo 5, capítulo 31, versículo 9, versículo 22 e versículo 24. E outros livros do Antigo Testamento apoiam essa explicação. 1 Reis, capítulo 2, versículo 3, capítulo 8, versículo 53. 2 Reis, capítulo 4, versículo 6 e capítulo 18, versículo 12. Ainda que o preâmbulo, Deuteronômio capítulo 1, versículos 1 ao 5, talvez tenha sido escrito por outra pessoa e, obviamente, o relato da morte de Moisés, capítulo 34, também, porquanto era tradição se acrescentar à obra de um grande escritor o seu obituário. Josué bem poderia ter feito essa homenagem ao amigo e mestre. O próprio Senhor Jesus confirma a autoria mosaica. Mateus capítulo 19, versículos 7 e 8. Marcos capítulo 10, versículos 3 ao 5. João, capítulo 5, versículos 46 e 47, assim como outros grandes personagens e escritores do Novo Testamento. Atos, capítulo 3, versículos 22 e 23, capítulo 7, versículos 37 e 38, Romanos, capítulo 10, versículo 19. E mais, Jesus Cristo recomenda a leitura deste livro como sendo Palavra de Deus. Mateus, capítulo 4, versículo 4, versículo 7 e versículo 10. No Novo Testamento há quase 100 citações do livro de Deuteronômio e referências a ele. A tradição ratifica de modo uniforme a autoria mosaica da obra. Marcos capítulo 12, versículo 19. Propósitos. O título em português deste livro, Deuteronômio, tradicionalmente utilizado nas versões correntes da Bíblia, deriva de uma tradução incorreta na Septuaginta, 70, a tradução grega mais antiga do Antigo Testamento, publicada por volta do ano 285 a.C., e na Vulgata, tradução de Jerônimo do Antigo Testamento para o latim no IV século, em relação a uma expressão que aparece em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 18, que em hebraico significa uma cópia desta lei, ou seja, Eler da Devarim. Estas são as palavras. Portanto, o título judaico que significa de forma mais simplificada palavras, Devarim, em hebraico, vem, como de costume, das primeiras palavras que abrem o primeiro capítulo do Sefer, rolo, livro, o que é típico dos inícios de antigos tratados de suzerania, Deuteronômio capítulo 19, versículo 3. Boa parte do material de Deuteronômio segue o modelo de tais tratados, apresentando as responsabilidades da nação de Israel como povo em aliança com Deus. Esse é um livro que resume e repete muitas leis contidas em Êxodo, Levítico e Números. O relacionamento de amor e zelo entre Javé, Deus, e seu povo especial, Israel, e todo o povo do Senhor, os cristãos de todos os povos e nacionalidades, como Deus soberano, permeia toda a obra. A tônica espiritual de Deuteronômio é o encorajamento à consagração de alma e corpo ao Senhor Javé, na adoração e na obediência. O livro pode ser analisado também como uma constituição para a teocracia do povo de Israel, uma vez que estivesse estabelecido na terra. Sua estrutura equivale à do típico tratado de suzerania da época. Primeiro, preâmbulo, capítulo 1, versículos 1 ao 5. Segundo, prólogo histórico, capítulo 1, versículo 6 ao capítulo 4, versículo 49. Terceiro, provisões principais, capítulo 5, versículo 1 ao capítulo 26, versículo 19. Quarto, maldições e bênçãos, capítulo 27, versículo 1 ao capítulo 30, versículo 20. E quinto, disposições para a continuação da aliança,
capítulo 31, versículo 3 ao capítulo 33, versículo 29. O próprio Senhor Jesus citou este livro ao responder às propostas ardilosas de engano do diabo em Marcos, capítulo 4, versículos 1 ao 11, e ao resumir toda a Torá, lei, Mateus, capítulo 22, versículo 37, dos 27 livros que compõem o cânon do Novo Testamento, 17 citam alguma passagem de Deuteronômio. Data da primeira publicação. O livro de Deuteronômio contém os discursos proclamados por Moisés durante os últimos meses de sua vida na terra, quando os israelitas estavam acampados nas planícies de Moabe, antes de sua entrada na terra prometida. Israel se defrontava com guerras, tentações e um novo estilo de vida, mais estabelecida, tudo sob a nova e ainda não testada liderança de Josué, amigo leal e cooperador de Moisés. Os ouvintes de Moisés não haviam experimentado pessoalmente o livramento magnífico do Mar Vermelho, nem a adoção da Torá, lei, no Monte Sinai. Era necessário relembrá-los do poder de Javé e das leis de Deus. O livro de Deuteronômio, portanto, pode ser datado por volta de 1406 a.C. Esboço geral de Deuteronômio. Primeiro, Introdução à obra, capítulo 1, versículos 1 ao 5. Segundo, Recapitulação histórica da peregrinação de Israel, capítulo 1, versículo 6 ao capítulo 4, versículo 43. A. O povo de Israel na região do Sinai, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 18. B. O povo de Israel em Cádiz Barneia, capítulo 1, versículos 19 ao 46. C. A jornada de Israel de Cádiz a Moabe, capítulo 2, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 29. D. O povo de Israel nas planícies de Moabe, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 43. Terceiro, repetição da Torá, lei, para Israel, parte legal, capítulo 4, versículo 44 ao capítulo 26, versículo 19. Item A. Mandamentos relacionados a Deus, capítulo 4, versículo 44 ao capítulo 12, versículo 32. A. Mandamento do amor de Deus, capítulo 6, versículos 1 ao 25. B. O mandamento para destruir os cananeus, capítulo 7, versículos 1 ao 26. C. O mandamento de relembrar os atos de Deus, capítulo 8, versículo 1 ao capítulo 10, versículo 11. D. A convocação para assumir um compromisso, capítulo 10, versículo 12 ao capítulo 11, versículo 32. E. O mandamento referente ao santuário central, capítulo 12, versículos 1 ao 32. Item B. Ordenanças em relação aos falsos profetas, capítulo 13, versículos 1 ao 18. Item C. Ordenanças em relação à alimentação, capítulo 14, versículos 1 ao 21. Item D. Ordenanças em relação aos dízimos, capítulo 14, versículos 22 ao 29. Item E. Ordenanças em relação ao ano do Shabat, sábado, capítulo 15, versículos 1 ao 23. Item F. Ordenanças em relação às festas religiosas, capítulo 16, versículos 1 ao 17. Item G. Ordenanças em relação aos líderes do povo, capítulo 16, versículo 18 ao capítulo 18, versículo 22. Item H. Ordenanças referentes às relações humanas, capítulo 19, versículo 1 ao capítulo 26, versículo 19. Quarto, confirmação da aliança de Israel com Deus, capítulo 27, versículo 1 ao capítulo 30, versículo 20. Quinto, conclusão, capítulo 31, versículo 1 ao capítulo 34, versículo 12.